Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Meus amigos, infelizmente, né, não deu Vascão. Vamos falar dessa situação. O Vasco tomou um duro golpe aí, 3-0 lá no Brinco de Ouro da Princesa, na noite dessa quarta-feira, no interior paulista, na cidade de Campinas, né? Muito difícil de digerir a forma que o Vasco se portou em campo, ou não se portou, não sei, né? Claro, vamos falar bastante dessa situação da partida, vamos esmiuçar todas as situações do jogo. Vamos falar também do pai do Felipe Maestro, que veio a óbito, faleceu, um vascaíno, um pai de família exemplar, nos deixou também nessa quarta-feira. Vamos abordar a situação envolvendo Edinaldo Rodrigues e CBF, e vamos falar também sobre BTG Pactual, um possível empréstimo do Vasco, parece que já não vai rolar, né? O Vasco aí que se decepcionou, entre aspas, com os moldes que a BTG teria colocado na mesa. O Vasco já divulgou nota, tem nota também do blog do Diogo Dantas do GE. Globo, explicando por que o Vasco aí teria, entre aspas, pulado fora dessa situação. Vamos falar também aí sobre jogadores que, né, já tem 50 jogos com a camisa do Vasco, ou não tem, não sei. Enfim, vamos abordar entre essas e outras situações. Logo de cara, eu quero pedir perdão para vocês. Ontem não consegui me fazer presente no Expresso News, tá, meus amigos? Eu estava resolvendo problemas pessoais, vamos dizer assim, eu estava na rua, fazendo algumas coisas da minha vida pessoal. Não consegui estar aqui em tempo hábil, porque tem muitas coisas que realmente é na força do meu braço, é na minha mão, sou eu que tenho que fazer. Mas tem muitas coisas também que não compete a nós. Nós dependemos de outras pessoas, dependemos de outras situações. Com isso, não consegui chegar em casa, não consegui ter calma para sentar e fazer um conteúdo. E para fazer um vídeo também, no meio da rua, de qualquer jeito, falar de um assunto sem debruçar sobre esse assunto, eu prefiro esperar 2, 3, 5, 7, 8 horas a mais, deixar vocês aí sem um conteúdo e brotar no próximo vídeo com conteúdo completo, com informativo real do Vasco, do que falar alguma coisa superficial ou até mesmo falar algo que não procede. Então, mais uma vez, desculpa para vocês, não consegui me fazer presente no nosso Expresso News dessa última quarta-feira, mas aqui estamos para darmos início a mais um conteúdo. Então vem comigo, está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, então é o seguinte, né? Logo de cara eu quero aqui desejar as minhas condolências, né? Claro, vocês já devem ter tomado conhecimento. Foi divulgado ontem ali, ainda no início da tarde, da manhã, do final da manhã para o início da tarde, de que o pai do Felipe Maestro, né, o nosso querido Jorge Loureiro, ele acabou vindo a óbito, ele nos deixou, né, um pai de família, um vascaíno exemplar, um cidadão exemplar. Felipe muito abalado, obviamente, seu papai, né, eu particularmente já perdi meu pai também aí deixa eu ver aqui, há 14 anos também, é um duro golpe. Na época eu tinha 17 anos de idade, fiquei com a cabeça até meio avoada, né? Só que o Felipe Maestro já é um homem experiente, já é papai também, tem mais experiência para lidar com essa situação, mas eu confesso a vocês que é sim, gente, é uma situação muito complexa, é muito triste. Você perder um papai, perder um pai, isso mexe, abala com as estruturas de qualquer pessoa. Claro, qualquer pessoa que tenha coração, que tenha sentimento. Nós sabemos que o amor de muitas pessoas por aí vem se esfriando, mas esse não é um assunto. Quero deixar aqui minhas condolências, o meu sentimento para o nosso querido Felipe Maestro, sentimento de luto, né, de pesar, né, que Papai do céu, que o nosso Senhor Jesus conforte o coração não só do Felipe, mas de toda a sua família também. E é claro que o nosso querido irmão e vascaíno Jorge Loureiro esteja na presença do nosso bom Senhor Jesus Cristo, né? Meus sentimentos aí nessa situação. Vasco que entrou em campo na última noite de quarta-feira, lá no Brinco de Ouro da Princesa, no estádio
no estádio não, na cidade de Campinas, né, contra a equipe do São Paulo, e o Vasco entrou com um pet, né, com aquele petzinho, né, de luto, né, isso mesmo, com aquela fitinha preta na camisa, logicamente fazendo menção, homenageando, né, o pai do Felipe Maestro, Jorge Loureiro. Dito isso, meus amigos, olha só, o Vasco entrou em campo diante do tricolor paulista pelo Campeonato Brasileiro, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho e Payet no meio-campo, né? E um ataque com Emerson Rodrigues e Verratti. Então, no videogame, no papel, né, tinha muito, mas muito torcedor do Vasco pedindo essa escalação, né? Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Antônio Marcos, ele que é aqui da montanha, aqui de Visconde de Mauá, muito vascão. Conversei com ele esses dias, ele falou: Álvaro, o Vasco poderia jogar num 4-4-2, fazendo um losango no meio campo, com Payet e Coutinho mais à frente, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Eu falei, poxa, eu também gostaria de ver. Então acredito que muita gente gostaria de ver essa formação, mas logo de cara não deu certo, né, gente? Infelizmente, o Vasco jogou 5 minutos bem contra o São Paulo. Os outros 85 mais acréscimos só deu São Paulo. O Vasco teve uma ligeira superioridade numérica na questão da posse de bola, mas foi uma ilusão de ótica, porque o São Paulo foi incisivo. O São Paulo, quando teve a chance, passou o facão, acabou ali enfiando 1-2-3-0 e olha só, ficou barato, hein? Ficou barato, tivemos falha aí do nosso goleiro Léo Jardim, para não dizer frango, nosso goleirão aí demorou um tempão para fazer o movimento, né, de concha, aquele famoso L, né, para quem pega no gol sabe o que eu tô falando, para fazer o L e a concha para frente, demorou muito tempo para abaixar e levou o gol. É claro, o chute foi forte, foi coisa e tal, mas o Maicon mais uma vez também, né, passa-se pelo Maicon como se passa por um garoto de 10 anos, com todo respeito aos garotos de 10 anos e com todo respeito também, é claro, ao cidadão, ao pai de família também, que é o Maicon, mas como jogador tá ficando notório que jogo após jogo, né, parece que ele tá caminhando aí para sua última temporada, na minha humilde opinião. É claro, só vai depender dele. Ele pode dar a volta por cima, pode. Ele pode melhorar o desempenho dele, pode. Ele pode conseguir aí calar toda a boca de todos nós, pode. Mas no momento hoje, nesse momento, dia 17 de outubro de 2024, não dá para confiar, infelizmente, no nosso Maicon aí, que chegou a ser por um bom período, brincadeira, né? Assim, uma brincadeira carinhosa da torcida do God of Zaga, chegou a ser, mas agora não, agora tá difícil de usar esse apelido aí, se tratando, fazendo a alusão daquele jogo de videogame. Fato é, meus amigos, que as estatísticas da partida foram as seguintes: posse de bola, São Paulo 47%, Vasco 53%. Faltas, 8 São Paulo, 5 do Vasco. Impedimentos, 1 para cada lado. 13 finalizações do São Paulo, 9 do Vasco, sendo 5 delas do São Paulo no gol e 3 do Vasco no gol. 3 escanteios para o São Paulo e 5 para o Vasco. Um cartão amarelo apenas para a equipe do São Paulo, nenhum para o Vasco e nenhum cartão vermelho. Então, quando a gente pega as estatísticas, a gente fala assim, para quem não viu o jogo, né? Ah, não, poxa, o Vasco jogou com Coutinho, com Payet, né? Teve posse de bola, teve finalização e não sei o que, não levou nenhum cartão. Pensa-se assim, o Vasco perdeu, deve ter jogado bem o São Paulo, que deve ter tido sorte, assertividade, né? Não foi isso. O Vasco jogou muito, mas muito mal, tá? Eu classifico isso depois do jogo que o Vasco perdeu pro Urubu por 6-1, naquele jogo do primeiro turno, aquela fatídica goleada. Para mim, é a pior partida do Vasco na temporada. Para mim, essa foi a pior partida do nosso Vasco na temporada. Respeito os atletas, a comissão técnica, o Rafael Paiva, o Pedrinho, todo mundo. Mas não dá pra gente ser conivente com o que nós vimos em campo, ou não vimos, né? Porque parece que o Vasco não entrou em campo, né? Sinceramente, eu vou até tomando cuidado aqui com o que eu falo, para não ferir ninguém, para não ofender ninguém, porque é complicado. Tá? É complicado, eu tô muito chateado, né? Eu confesso para vocês, quando o Vasco levou o terceiro gol, eu tava assistindo o jogo com a minha família aqui, eu falei, olha, se não abrir o olho é 4, é 5. O São Paulo teve chance, Léo Jardim fez uma defesa aqui, outra ali, o São Paulo tava meio que displicente. Aí o treinador deles começou a trocar jogador para dar aquela poupada, São Paulo deu aquela tirada no pé. A gente poderia ter levado uma goleada histórica do tricolor paulista, lá no Brinco de Ouro da Princesa. É uma pena, uma tristeza essa situação, porque tanto o torcedor vascaíno se fez presente na cidade de Campinas ontem à noite,
né, para ver essa goleada, essa semi-goleada. Aí para alguns é goleada, para outros não é. Eu não acho 3-0 goleada, mas olha, é doloroso. Tá? Foi um duro golpe, um apagão enorme do Vasco, mais uma vez, aquilo que a gente vem sempre falando. Aí quando fechou a janela, a gente vem aqui, fala, olha, tem que trazer zagueiro, porque o Pedrinho não trouxe zagueiro, contratou isso, contratou aquilo. Alguns companheiros, torcedores do Vascão, poxa, Álvaro, vamos ser otimistas, vamos apoiar. E o Pedrinho tá fazendo o que pode, não sei o que. Concordo também com tudo isso, mas vocês há de concordar comigo também, né, gente, que tá fazendo falta a questão da zaga. Tá fazendo muita falta. E eu acho que todo mundo também já começou a concordar, né, que por que os garotos da base não têm chance? Não vem tendo oportunidade nenhuma, enquanto os jogadores atual não estão jogando nada. Cadê o Rojas? O Rojas tá no Vasco ainda? Não tá? É claro que tá, é brincadeira. Ganha 600 mil reais por mês, porque não é nem relacionado, na maior parte das vezes. Porque o Lincoln não ganha oportunidade, sabe? Então são coisas que a gente não consegue entender. Se tratando da zaga, o Grafite, durante a transmissão do jogo, né, ele falou no Premier, na narração, ele falou, olha, eu sou vizinho de condomínio do Souza, e o Souza me falou em off, tá? Palavras do Grafite, tá, gente? Palavras do Grafite. Ele falou, o Souza me falou em off, que ele vem treinando no elenco do Vasco, na zaga. E ele já até pediu pro Rafael Paiva oportunidade para jogar na zaga. Então, olha a situação que nós estamos vivenciando em questão de elenco, sobretudo para a nossa linha defensiva de zaga. Né? Vimos o João Vitor com muito ímpeto para sair jogando, levantando a cabeça, ligando ali jogadas, rompendo 20, 30, 40, 50 metros do campo, mas defensivamente um pouco perdido em questão de posicionamento, falta de entrosamento com o Maicon. E o Maicon, né? Eu já falei dele. Mais perdido ainda, muito mal posicionado, sempre chegando 2, 3 segundos depois da jogada, né, com time muito atrasado, sem poder de reação. Então, assim, a zaga, eu já havia falado já alguns dias atrás, quando parou para a data FIFA, né, e vou reafirmar. O maior problema hoje do plantel Cruz Maltino é a zaga, né? Infelizmente, nossa zaga é um grande ponto de interrogação. Estamos aí às portas da decisão no próximo sábado diante do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ao qual jogou contra o Fortaleza no Castelão, com time reserva, ainda conseguiu, se eu não me engano, conseguiu arrancar um empate, salvo engano. Pelo menos até a hora que eu vi estava 1-1 o jogo. Depois eu mudei de canal e até desativei a notificação do SofaScore aqui, que me notifica os resultados dos jogos. Eu estava ocupado preparando esse conteúdo para vocês, tá? Mas assim, sinceramente, estou muito decepcionado com o Vasco, tá? Coutinho e Payet tem qualidade com a bola no pé? Tem, mas o Payet mais uma vez faltando objetividade, faltando levantar a cabeça e resumir a jogada, né? O Coutinho errando muito passe que não costuma errar, com vontade, correndo. A melhor jogada do Vasco na partida terminou nos pés do Coutinho. João Vitor, né? Na verdade, a jogada começou lá na lateral esquerda do Vasco, com o ataque do São Paulo pressionando a nossa saída de bola. Lucas Piton recuou ali para o companheiro de zaga, que abriu para o Léo Jardim, que abriu para o João Vitor. Aí clareou o campo, fez o balanço, a defesa fez o balanço na saída de bola. João Vitor rompeu linhas, levantou a cabeça, abriu uma bola muito bem colocada para o Paulo Henrique, que avançou, cortou para dentro. E aí ele deu uma belíssima enfiada de bola, uma enfiada de bola de Copa do Mundo para o Felipe Coutinho, que saiu na cara do gol do goleiro Rafael do Tricolor Paulista, do São Paulo. Coutinho acabou que nem finalizou e nem colocou nos pés do Verratti. Essa foi a melhor chance do Vasco na partida. O próprio Verratti abaixo, o Emerson Rodrigues também abaixo, o Hugo Moura abaixo, o Matheus Carvalho quase que me leva cartão ali no primeiro e no segundo tempo. Veio o segundo tempo, o Rafael Paiva fez algumas substituições, como por exemplo, tirou o PH para colocar o Puma, não entendi. O Puma ficou 2 jogos no banco lá na seleção do Uruguai, não treinou com o elenco esses 10 dias todos e chegou e jogou o segundo tempo. Eu não entendi essa situação. Acredito eu que o Paiva colocou o Puma, porque o jogo estava 1-0 até então, para dar rodagem para ele, já pensando no jogo contra o Atlético, porque o Puma pode fazer um papel de ala, pode ser necessário aí que na Copa do Brasil o Puma
Puma vem ajudando, mas no jogo de ontem pelo Brasileiro, o Puma Rodrigues não jogou literalmente nada, com todo respeito à pessoa dele, ao jogador, mas não desempenhou, performou muito aquém do que qualquer um pode esperar do lateral uruguaio, né? O Lucas Piton bem abaixo, o São Paulo sempre marcando na linha alta, anularam o Lucas Piton, o Vasco pouco teve a posse de bola, o lado esquerdo do Vasco muito congestionado, né? Quando o Vasco tinha a bola, né? Os jogadores não sabiam se começavam a jogada com o Payet ou com o Coutinho, com isso os caras da frente não sabiam a movimentação. Por quê? Porque o Vasco está jogando o ano inteiro num 4-3-3. E aí justamente ontem o Paiva colocou o Vasco num 4-4-2. Todo mundo queria ver? Queria, mas o São Paulo não tem nada com isso. Pegou ali o Vasco totalmente desentrosado nessa formação, com dois homens no meio campo que não tem poder de marcação, os outros dois que eram para ter poder, que é o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, atrás demais no time, na pegada, errando muito até mesmo na saída de bola. Né? Então assim, complicou muito a vida do Vasco. O Leandrinho entrou, não fez diferença, também fez um jogo muito apático, assim como toda a equipe. Ele entrou no lugar do Piton, né? Aí o Paiva vai me tirar o Coutinho. Aí eu pensei assim, agora vai entrar o Maxime Domingues, né? Que é um bom jogador, tem velocidade, marca, sabe sair jogando, é objetivo. Não, vai me coloca Pablo Galdames. Meu Deus do céu! Meu Deus, gente, eu não entendi niente, não entendi nada com essa substituição. E aí o nosso treinador vai tirar o Dimitri Payet, eu falei, agora ele vai colocar o Maxime Domingues. Ele coloca o Ryan. Ele tira um camisa 10 clássico que joga centralizado, caindo para a esquerda, para colocar um ponta direita que vem muito abaixo tecnicamente a temporada praticamente inteira. Ryan teve 2-3 lampejos no ano inteiro. No ano inteiro. Né? Então assim, não entendi as substituições. E para completar, nosso treinador tirou o Verratti para colocar o Jean Davi. Aí eu falei, agora entrega os 3 pontos de uma vez para o São Paulo, já pode até acabar com o jogo, porque assim, tirou todo o poder de criação, poder de finalização, né? Virou uma bagunça. O Vasco virou literalmente uma bagunça, um bando em campo. Portanto, que o segundo gol do São Paulo ficou nítido. Lucas Moura avançou metade do campo inteira, olhou, dominou, entrou na área e bateu cruzado. Né? O Léo Jardim numa noite muito abaixo, né? Levou o primeiro gol, na minha opinião falhou feio. Tudo bem, foi um chute forte, resvalou na perna dele, mas falhou, na minha opinião falhou, goleiro de altíssimo nível. É claro, ele tem muito crédito com a torcida, tem, no elenco tem, mas falhou. Não, isso, uma coisa não encobre a outra. Se ele merece ser tirado do time ou não, isso é outra história. Na minha opinião, não, tem que mantê-lo, paciência. Mas que ele falhou, tá? Ele tem crédito na casa? Tem. Se você a gente pegar uma balança para pesar as ações do Léo Jardim desde quando ele chegou no Vasco, pô, vai pesar muito mais, né, positivamente falando, só que vira e mexe, ele dá um peru desse aí, dá um frangão desse aí, né? O Maicon, mais uma vez, como eu já falei, muito aquém, muito atrasado. Então, um Vasco totalmente perdido, um apagão. Eu tô classificando esse jogo de ontem como um verdadeiro apagão do nosso Vasco, tá? Eu achei o time aí muito abaixo. Sabe o que eu senti? É uma coisa que eu senti assistindo pela televisão, torcedor do Vasco. Eu senti que veio a morte do pai ali, que veio a falecer, a palavra morte é muito pesada, né? Desculpa. Veio a óbito, né? Veio a falecer o pai do nosso Felipe, o Jorge Loureiro. Com isso, o Felipe teve que deixar a delegação do Vasco, voltou para o Rio de Janeiro ontem. Aí tem a questão da decisão, que é no próximo sábado. Aí tem a questão aí envolvendo todos esses bastidores contra o Atlético, CBF e aquela situação toda. E o Vasco leva o primeiro gol logo aos 5 minutos, mais uma vez com falha da zaga e o goleirão também falhando. Então eu acho que juntou tudo isso, acabou com o moral da equipe. O moral da tropa, o moral da equipe do Vasco, ó, despencou ladeira abaixo. Os caras pensaram assim, aqui agora é empurrar com a barriga até o apito final. E vamos pensar aí no sábado, vamos tentar juntar os cacos aí para ver se a gente arruma alguma coisa. Foi essa a sensação que eu tive. Tanto nos jogadores em campo, sem zero poder de reação, criatividade, marcação.
neutralização do adversário, quanto também das substituições e a forma que o Paiva, né, foi ali mexendo na nossa equipe. Então, assim, eu tô muito decepcionado. O Vasco já chega a 7 jogos sem marcar, 42, se eu não me engano, 42, quase 43 dias sem saber o que é vencer um jogo. Não entendi o porquê que o Maxime Domingues não entrou, não entendi, para ser bem sincero para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. E essa zaga nossa é um problema. A nossa zaga é um verdadeiro problema. Gente, olha, eu tô falando para todo mundo acreditar, né? Até eu fiquei balançado. Porque se o Vasco me leva aquele 2 gols lá contra o Galo, do jeito que foi, aí leva essa chineladinha do São Paulo, do jeito que foi, para pegar um Galo Mineiro que poupou o time inteiro para vir pro Rio de Janeiro, olha, eu acredito, eu sou Vasco, eu sou Bacalhau, não sou engenheiro de obra pronta, aquele cara que, eu falei que ia perder, não sei o que, não. Prefiro acreditar. Eu escolhi por acreditar. Mas querem ver um exemplo? Eu acredito, eu apoio, mas eu não apostaria dinheiro. Vocês entendem? Estamos na final, eu não colocaria ali uma aposta, vamos dizer assim, uma bet. Já estou com o pé atrás, mas outra competição, é outra voltagem, vai ser outro nível de concentração. Os jogadores devem e com certeza vão levar um puxão de orelha daqueles, porque uma camisa pesada como a do Vasco da Gama não pode tomar 3-0. Tudo bem que é o São Paulo, mas era ainda assim um São Paulo esfacelado. O Lucas Moura deitou e rolou para cima do Vasco, um Vasco lento na recomposição, tá? E eu tô muito triste mesmo. O nosso elenco volta para o Rio de Janeiro nessa manhã de quinta-feira e já volta a treinar no CT Moacir Barbosa ainda hoje na parte da tarde. Tá, gente? Fica o registro, então, esse é o assunto da partida. Agora eu quero falar com vocês, vamos virar a chavinha, tá? Antes do jogo, o Pedrinho, ele fez uma homenagem ali, um discurso e coisa e tal, e entregou uma camisa de 50 jogos pro Alex Teixeira e pro Matheus Carvalho. Né? Matheus Carvalho vem de certa forma surpreendendo, mas já vem jogando mal já há 4, 5 jogos também, mas não só ele, o time inteiro caiu de produção, para ser justo e sincero também, né? E o Alex Teixeira, né, que estava no Vasco, mas não estava, aí o Vasco dispensou, ele se aposentou, aí o Vasco foi, trouxe ele novamente, ele ressurgiu como uma fênix, né? Ressurgiu das cinzas, voltou novamente, né? E agora ganhando uma homenagem aí de 50 jogos do Pedrinho, não entendi. Merece, bacana, ok, mas podia ter deixado para semana que vem, não sei, sabe, sei lá. Mas também se o Vasco ganha hoje ou empata, ninguém estaria falando desse assunto, né, e passa. Mas eu tô curioso para saber se realmente o Alex Teixeira, quando é que ele vai chegar no Vasco para nos ajudar. E eu tô curioso também para saber a questão do Souza, né? O Grafite falou que ele tá treinando como zagueiro e pedindo oportunidade. Isso pode ser bom, por um lado? Pode. Agora, pode ser ruim também, porque se der errado, aí a torcida não vai querer o Souza no meio campo, na lateral, na volância, na zaga, nem no gol. A torcida vai querer o Souza. E tem outro problema. Pode dar um rachinho no elenco, no grupo. Os caras vão falar assim, eu jogo na posição, o treinador não me dá chance, tá pegando um volante lá que não tem chance na volância pra botar o cara na zaga. É complicado. Um garoto do sub-20, por exemplo, pode ficar meio chateado. É claro, se tem que ficar ou não, é outra história. O cara ganha pra estar ali, pra obedecer e pra jogar. Mas que mexe com o ego dos outros jogadores, isso mexe. Então, se ele for testado como zagueiro, é esfregar as mãos para que dê super, hiper, mega certo. Porque se der errado, aí é 2 tiros que a gente acaba levando no pé nessa situação. Agora eu vou mudar de assunto, quero falar com vocês sobre a CBF. Né? O Edinaldo Rodrigues foi perguntado, né? Por que, seu Edinaldo, essa polêmica envolvendo aí a troca dos mandos de jogos e coisa e tal. Ele falou, não, 2 times votaram contra a mudança e 2 a favor, né? O Vasco e o Corinthians não queriam mudar, e Galo, Mineiro e Flamengo quiseram mudar. O Edinaldo Rodrigues falou que optou pela melhor decisão, pela melhor opção para o futebol brasileiro. Peraí, seu Edinaldo, com todo respeito. Edinaldo Rodrigues, a melhor opção para o futebol brasileiro, então, nesse caso, seria aplicar a regra como ela está, nua e crua, sem inventar moda, sem distorcer, sem cometer esse crime aí, para com a torcida, para com as federações e para com o Vasco. Os clubes, no caso, Vasco e Corinthians.
Era mais fácil, Edinaldo, se eu ter aplicado a regra. Falava, não, se foi assim nas quartas de finais, os outros times também foram prejudicados, vocês aí, Flamengo e Atlético Mineiro, vocês dão um jeito de vocês também. E aí, desde já deixa combinado, se chegar na final a gente pode combinar alguma coisa. Tinha que ser assim, sabe? O bem para o futebol brasileiro é a justiça, não é você favorecer dois e atrapalhar dois. Não ficou legal, até porque aí não é democracia. Aí não foi democracia, por quê? Dois queriam, dois não queriam. Você foi lá e tomou partido de um. Complicou. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Agora deixa eu falar com vocês aqui de um outro assunto. Muito importante também. É que o Vasco estava procurando aí, estava negociando ontem. Surgiu informação, deu o seguinte, o Vasco pediu recuperação judicial, a gente já sabia disso, já trouxe isso para vocês alguns dias atrás, né, para poder pagar as dívidas, sem usar o RCE. Com isso, porque hoje o Vasco está pagando juro sobre juro sobre juro. E milhões, o Vasco paga um pouquinho aqui, daqui a pouco esse pouquinho cresce de novo do outro lado. Paga um pouquinho aqui, cresce de novo do outro lado. Então o Vasco está jogando dinheiro fora. E tá alimentando bancos aí, Brasil afora, alimentando credores aí com juros e juros e juros e juros, e a dívida nunca diminui, só aumenta. Porque a máquina do futebol não para. Então o Vasco pediu recuperação judicial, onde a justiça trava tudo, né? E aí o clube vai pagando aos poucos, né? Da forma que o clube consegue pagar, sem ter o dinheiro penhorado. O que acontece com isso? O Vasco estava com negociação com a BTG, com o grupo BTG Pactual. Surgiu a informação de que o Vasco estava negociando um empréstimo de 165 milhões de reais com o BTG. Aí tem umas pessoas que pensam, mas olha aí, tá fazendo igual as outras gestões, já tá pegando dinheiro emprestado de novo, e não sei o que lá. Só que a ideia do Pedrinho era o quê? Pegar esses 165 milhões, pagar aí, enxugar o grosso das dívidas do Vasco, mas o grosso mesmo, muita coisa que está no RCE, que está fora do RCE, porque, por exemplo, hoje o Vasco tem 90 milhões de reais de dívida que está fora do RCE. Dava para o Vasco já quitar isso aí, pum, dava aquela pancada. E dava para o Vasco pagar uma porcentagem boa da dívida que está no RCE, que no caso seria ali através da recuperação judicial. E o Vasco também estava com um plano, tá com um plano, no caso, de pegar esse empréstimo, de pegar um empréstimo, enfim, para construir os CTs, melhorar o CT Moacir Barbosa, evoluir o CT da base, integrar todo mundo ali do sub-15 até o profissional. Porém, todavia, entretanto, tá, o Vasco não gostou dos moldes oferecidos pela BTG Pactual. Não gostou. Tá? Então eu vou ler para vocês aqui duas situações. Primeira coisa é que o Vasco ia pegar um empréstimo e ia dar 20% das ações da SAF do Vasco como garantia. Se não pagar, né, 20% ficaria para a BTG. A BTG seria sócia, seria dona do Vasco por 20% por resto da vida. O Vasco daria 20% dessas ações aí, né, como garantia, tá, para o grupo BTG Pactual. Só que parece que as condições oferecidas pelo banco, pelo grupo... Perdão, gente. Hoje pela manhã eu fico com muito sono. Pela BTG Pactual, não agradaram nada o Vasco. Então eu quero que vocês acompanhem uma nota divulgada, nota oficial divulgada pelo Vasco em relação a esse assunto. Então, como vocês já acompanham na sua tela, bora lá, meus amigos. Em nota, Vasco diz que condições descritas no possível empréstimo do BTG ao clube jamais seriam aceitas. CRVG Vasco _BR. O Vasco da Gama mantém constante diálogo com o mercado para encontrar soluções financeiras que atendam às necessidades atuais do clube. No entanto, o Vasco deixa claro que as condições mencionadas na reportagem publicada pelo Pipeline Valor, que envolvem o BTG Pactual, jamais seriam aceitas. O Vasco segue firme em sua posição de fechar acordos que estejam alinhados com os seus valores e que garantam a sustentabilidade a longo prazo, mantendo o compromisso de proteger seus interesses e o futuro da instituição. Então, vocês observam que o Vasco aí logo de cara falou: não, tô fora, assim eu não quero. Tá? Então, no primeiro momento, surgiu a informação que eu falei para vocês, né? E aí, no fim da tarde de ontem, o Vasco falou: opa, assim não. Assim para mim não dá. Não é para lesar o clube como já fizeram lá atrás. Tá? Eu concordo,
Concordo, tem que proteger o clube. Tem alguns amigos que até um companheiro veio aqui no comentário e falou: Álvaro, o Pedrinho tinha que ter esperado até setembro para recuperar a SAF da 777. Meus companheiros, para quem pensa que o Pedrinho tinha que ter esperado até setembro para pegar a SAF, se enganou muito, com todo respeito. Sabe por quê? Porque o Vasco hoje estaria na justiça penhorado, travado, sem poder fazer nada, sem ter como nem pagar jogador. O clube poderia fechar as portas, tá? Ou se endividar muito mais, aí a nossa dívida poderia bater mais de R$ 1 bilhão depois, porque a 777 teve todos os seus bens bloqueados. Entenderam, meus amigos? Por isso que o Pedrinho entrou com a ação na justiça. Se não fosse isso, ele esperaria até setembro, a 777 ia vacilar, ele ia lá e cortava na raiz. A questão é, o Pedrinho antecipou, meus queridos, Pedrinho antecipou essa situação, porque já se sabia, já estava escrito nas estrelas, já estava revelado nos céus e debaixo dos céus e aqui na terra, de que a 777 estava quebrada. Com isso, os credores, estava todo mundo indo à justiça, e a justiça, a qualquer momento, iria pedir penhora de todos os bens da 777. Sendo assim, a 777 tinha 70% da SAF do Vasco, então o Vasco seria penhorado. Vocês entendem? Por isso que o Pedrinho não esperou até setembro. É por isso que eu peço também para todo mundo colocar atenção na notícia. As pessoas saem acreditando em qualquer maluquice que sai por aí. Tem canal de YouTube que esse dia tava colocando aí, esses canal de Dark aí, canalzinho de conversa fiada, que ninguém bota cara, que é só foto e aquela vozinha aquela vozinha de inteligência artificial. Rafael Paiva vai sair do Vasco, é demitido. Tem gente que acredita nessas coisas. Então vamos colocar atenção, meus amigos. Olha, é muito sério, tá? É muito séria essa situação. Agora eu quero ler para vocês. Agora as razões por que o Vasco não teria aí aceitado as condições do BTG Pactual. Então, como vocês acompanham na sua tela, bora lá. Confira as razões para o Vasco ter negado proposta de empréstimo do BTG. Em meio a um processo de recuperação financeira desde a ruptura na justiça com a 777 Partners há 5 meses, o Vasco busca soluções para manter as contas em dia e a sustentabilidade da atual administração. Nesse cenário, avalia a aquisição de um empréstimo bancário em paralelo à possível venda da SAF do clube. O BTG é um dos atores econômicos em conversas com a direção vascaína. E segundo a pipeline do Valor Econômico, tem uma oferta de crédito pelos próximos 2 anos e meio, com o pagamento de 165 milhões de reais, tendo como garantia 59% das ações do clube, menos 20% das ações da associação e 39% que faz parte do litígio com a empresa americana e outras propriedades. Procurado, o BTG não se manifestou. A proposta, que teria 11% de juros ao ano e as ações da SAF como garantia, não chegou ao Vasco de maneira direta e nesses moldes. Segundo fontes do clube, ao tomar conhecimento dos danos, a diretoria emitiu nota em que afirmou que jamais aceitaria a oferta. Vou parar aqui, daqui a pouco a gente continua. Gente, olha aí. Então, peraí. A Pipeline divulgou de forma indireta, não foi nem a BTG que ligou para o Vasco, a Pipeline divulgou de que seriam 59% das ações da SAF. Olha que loucura, gente. 20% do associativo e 39% que faz parte da SAF. Falei errado. 39% da SAF e 20% do associativo. Os caras estavam querendo fazer um empréstimo para o Vasco a juros altíssimos para colocarem a mão em praticamente 60%, arredondando quase 60% das ações do clube. Quebrando as pernas de uma vez por todas do associativo, que só tem 30%, já ia pegar 20%, e 39% da SAF. Olha que loucura, gente. Por conta de 165 milhões. Gente, graças a Deus que essa proposta não veio na época do Salgado. Senão o Salgado fazia essa loucura. Meu Deus do céu.
Olha que loucura! É como se fosse assim, meus amigos, você fazer um empréstimo de 100 mil reais com o banco, aí você dá sua casa de garantia que vale 200, você dá seu carro de 30 mil, você dá sua moto de 10 mil, você dá seu tênis, seu guarda-roupa, sua Bíblia, tudo, tudo, tudo. Gente, isso não existe. Isso não existe. É praticamente uma extorsão. Dá com uma mão e tira com as duas, dá aquela rasteira depois. Graças a Deus que o Vasco pulou fora. Vamos dar continuidade aqui. No blog, as razões para a negativa. Entre elas, a característica considerada predatória da proposta. Fontes do clube entendem que em nenhum momento o BTG apresentou um projeto esportivo, claro, para o clube se perpetuar. Apenas uma solução de crédito, que na visão do Vasco o asfixiaria no médio prazo, com certeza. Exatamente isso, porque se essa dívida para pagar, mais as outras dívidas, mais a máquina do futebol que não para, a gente ia continuar jogando gelo e ia entregar 59% para os caras. E deixaria o banco no controle do clube, caso o fluxo de pagamentos não fosse cumprido. Além dos altos juros, a possibilidade de interferir na escolha de presidente nos conselhos de clube foram consideradas abusivas. Fora isso, a proposta não atende ao que o Vasco considera fundamental após romper com a 777, que é ter operações que garantam sustentabilidade financeira no futuro, para que se possa pensar a longo prazo, como time grande. Ao topar esse tipo de proposta, como a do BTG, o Vasco entende que estaria aderindo a uma nova sociedade, quando na verdade procura um banco ou em qualquer outro parceiro do gênero ou recursos financeiros para seguir com a atual administração até que se encontre um comprador que entenda aonde o clube quer chegar. As negociações com o banco, porém, seguem em curso. Então, olha só, a BTG, pelo menos pelo que está sendo divulgado aí, não são palavras minhas, são palavras do Globo, do Diogo Dantas do Globo, da Pipeline, do próprio Vasco. A BTG está querendo uma mata, quer pegar o Vasco aí, tipo assim, eles estão precisando, estão com o Pires na mão, né? Então vem cá, vou dar 165 milhões, vou tomar de vocês se vocês atrasarem a parcela, 59% do clube, vou mandar e desmandar no clube, e vocês vão ficar aí subservientes. Aí o Pedrinho falou, opa, assim não. Mas, porém, todavia, entretanto, ainda existe conversa. É aí que eu tenho medo, hein? É aí que mora o Pedrinho. Ô, Pedrinho, a Cascavel já balançou o guiso, pai. Já tá, ó. Já balançou o guiso. Já armou o bote. Ou passa o facão, ou sai fora. Porque o veneno, depois que entrar nos corredores do Vasco, vai ser pior do que a 777 para tirar, porque aí é um empréstimo. Aí não tem lei, não tem justiça que tire. Perigoso, hein? No mínimo, muito temerário isso aí pro Vasco, hein? Vamos dar continuidade. Vale lembrar que há conversas com a seguradora ACAP para a venda da SAF. A 777 Partners, empresa americana que comprou 70% das ações, está à beira da falência e enfrenta processos judiciais. A SAF do clube segue sob controle de administração do presidente Pedrinho, que aguarda a retomada da arbitragem da justiça, interrompida para a conclusão da venda da SAF por parte do Vasco e da seguradora americana, fonte blog Diogo Dantas, o Globo. Gente, muito quente essa informação agora, tá? Olha aqui, ó, vou ler de novo. A SAF do clube segue sob o controle da administração do presidente Pedrinho, que aguarda a retomada da arbitragem na justiça. Então vocês lembram que o Vasco pediu 90 dias aí de trégua na justiça, no TJRJ e no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, certo? Só que surgiu a notícia semana passada de que o Vasco poderia prorrogar, postergar esse prazo. Essa situação, surgiu essa informação pra gente. Agora, segundo o Diogo Dantas do Globo, olha como é sério isso, torcedor do Vasco. O Pedrinho estaria então disposto
a voltar com o arbitral para recuperar a SAF do Vasco. Então eu não sei se eu fico preocupado com o BTG Pactual, que está dando uma de morto para enganar o Coveiro. Não sei. Ou se eu comemoro porque o Pedrinho vai voltar à ação na justiça para tomar tudo da 777. E a CAP pode ficar sem nada. Porque o Pedrinho deu 90 dias para a CAP. Falou, ó, vocês querem vender? Então vão ao mercado, 90 dias. As condições do Vasco são essas e essas. A gente vende até X% dentro dos moldes aqui que não lese o clube. A CAP teve 90 dias, 3 meses, para dar a volta ao mundo. Para ir a Júpiter, para ir a Marte, para ir qualquer outra galáxia, Andrômeda, não sei. Para achar um potencial comprador. Até agora a CAP não achou. Ou seja, vai vencer esse prazo. Daqui a pouco vence esse prazo dos 90 dias. Segundo o Diogo Dantas do O Globo, o Pedrinho então está esperando vencer o prazo para retomar o arbitral, porque através do arbitral o Vasco pode recuperar tudo, os 70% da SAF do Vasco. Então a gente só não fechou essa madrugada de ontem e iniciou essa manhã de quinta-feira com um sorriso de orelha a orelha, porque o Vasco tomou de 3-0 para o São Paulo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Esportivamente falando, um desastre. Tanto no Campeonato Brasileiro, como jogou um balde de água fria na Copa do Brasil, que agora deixou todo mundo assim. Aquele ponto de interrogação. Você olha pra cara no Vascaíno agora pela manhã, igual eu, ou você vai ver um monte de ponto de interrogação. Tipo, e agora? Qual vai ser? Vamos brigar pra não cair? Vamos ter chance na Libertadores? Vamos voltar a ganhar? Vamos passar de fase na Copa do Brasil? Vamos passar vergonha em São Januário? Só que, por outro lado, o BTG Pactual tentou tirar vantagem em cima do Vasco, falou, querem dinheiro, né? Então o negócio é assim, amostradinho. Queriam aí sufocar, asfixiar o Vasco. Pedrinho falou, opa, assim não. Assim não. Porém, todavia, entretanto, segundo o próprio Diogo Dantas afirmou, a negociação com o BTG ainda está em curso. Pode ser que o Pedrinho coloque o BTG na parede, entre aspas, e fale, a gente quer um empréstimo, mas assim, assim, assim. Se vocês puderem fazer, ok, beleza, fecha o contrato, senão eu tô fora. Pode ser que o Pedrinho faça algo parecido. E tem que ser, é o mínimo que o torcedor do Vasco espera. Ele não pode também sair de qualquer jeito, comprometer a história do clube. Não é um simples empréstimo aqui ou outro ali, que amanhã a justiça vem cá, bloqueia o dinheiro do Vasco para ir pagando pro BTG. Não, é um empréstimo que o Vasco pode perder 59% das ações do clube, 20% do associativo e 39% da SAF. É muito séria essa situação, porém, todavia, entretanto, tomamos conhecimento agora, nesse início de madrugada, na verdade, no finzinho da noite de ontem, de que o Vasco está esperando, então, só terminar esse prazo no arbitral para entrar, para poder continuar com o processo, e nesse processo o Vasco pode recuperar todos os 70%, seria maravilhoso. O Vasco voltar a ser dono de 100% das ações, porque aí o Vasco vai ao mercado tranquilo, de alma lavada, de peito aberto, sem dever nada a ninguém, para negociar com algum potencial investidor. Aí não precisa vender 50%, 70%, pode vender 20% aqui, pode vender 10% ali, pode vender 7% ali, 15% ali, e ficar com 50%. Botar muito dinheiro no cofre, montar um timaço, construir um novo São Januário, resolver a situação do CT, começar a revelar jogador, começar a vender jogador, começar a disputar nas cabeças, a ganhar título, com bilheteria, a se tornar de novo a máquina, o gigante, o legítimo clube do povo. Aquele time que batia de frente com o Real Madrid, com o Manchester United, com o Chelsea, com qualquer um. É isso que o torcedor do Vasco espera. Então o Pedrinho tem a faca e o queijo na mão. Pedrinho, pelo amor de Deus, tá com dúvida, Pedrinho? Antes de pedir conselho para qualquer ser humano, meu irmão, pede conselho para Deus. Pede conselho para Deus, Pedrinho. Fala, papai, eu sou honesto, eu amo o Vasco. São mais de 25 milhões de pessoas. Vai ser tudo para sua glória, papai. Me abençoa na melhor escolha, para que a gente não seja enganado. Pedrinho, é um conselho que eu te dou, irmão. Conselho, muito se fala que o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas esse conselho a gente pode dar sim, porque Deus nunca falha, Pedrinho. Pede esse conselho para Deus, Pedrinho. A gente leva a cruz de Cristo no peito, a cruz de Malta. Mas cuidado com o que você faz aí, com quem você vai se aliar. Cuidado com os moldes de empréstimo, não só com o BTG, com qualquer outra instituição.
E se tiver como recuperar, recupera a SAF do nosso clube. Bom, meus amigos, então dito tudo isso, vou ficando por aqui, um casaca no coração de vocês. Mais tarde eu broto com o maior prazer, né, e amor pelo nosso gigante, pra gente falar mais do nosso Vascão no nosso Expresso News. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!